Esse é Stephen Curry. Antes dos prêmios de MVP, antes dos títulos, ele tinha apenas 20 anos e estava a uma vitória do Final Four. Só que existia um problema. Kansas Jayhawks tinha 7 futuros jogadores de NBA. Já o Davidson tinha apenas um. Ele. Com 8 minutos e 48 segundos restantes no Elite 8, Curry puxa o arremesso e coloca Davidson 4 pontos à frente. Aquilo simplesmente não deveria estar acontecendo. Mas nos 3 primeiros jogos do torneio, Steph vinha com médias absurdas, mais de 34 pontos e 4 roubos de bola por partida. Até LeBron James assistia impressionado enquanto Steph carregava uma universidade pequena durante o March Madness. O Wisconsin Badgers era a melhor defesa do país, cedendo apenas 53 pontos por jogo. E mesmo assim, Curry sozinho anotou 33. A NBA também estava de olho, mas os relatórios ainda diziam: baixo demais, pouco atlético, não é um armador de verdade. Diziam que ele não tinha o potencial de jogadores como Ricky Rubio, Brandon Jennings, Johnny Flynn, Patty Mills ou Jeff Teague. E então, nos segundos finais, perdendo por 2 pontos, Steph enganou a defesa de Kansas com a finta de arremesso, mas em vez de forçar a jogada, passou a bola. Ele abriu mão do chute, porque fez a escolha certa. O que combina perfeitamente com a história. Stephen Curry estava prestes a revolucionar o basquete. Mas antes disso, ele ainda precisava convencer alguma franquia a apostar nele no draft. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Como identificar a grandeza quando ela aparece em um formato que ninguém nunca viu antes? Olha esse número, 16,9. Essa era a média de bolas de 3 tentadas por jogo pelos times da NBA em 2007. Ano calouro de Stephen Curry e Davidson. Em 2026, esse número saltou para 37. Antes da era do Pace and Space, as equipes não montavam seus elencos em torno do arremesso de 3 pontos. Muitos enxergavam isso como algo secundário, quase um truque. Foi nesse cenário que Curry se desenvolveu. E essa visão era geral. Charles Barkley já deixou isso claro publicamente. Jumpers, I always said, jumpers are like pretty girls. They're really good looking when they going in, but then when you realize that pretty girl is dumb, you're in for a long date. And I don't like jump shooting teams. Durante os playoffs de 2015, Phil Jackson chegou a ironizar no Twitter, questionando o desempenho de times que dependiam das bolas de 3. Uma crítica direta a equipes como o Golden State Warriors. Ninguém ainda enxergava o que estava por vir. Por causa disso, os olheiros da época viam apenas um detalhe. Curry era um armador de 1,88 m e cerca de 72 kg. Ignoravam completamente o fato de que, no último ano universitário, ele converteu impressionantes 48% das bolas de 3. Mesmo assim, quase imediatamente, aquele garoto que teoricamente não teria chance contra atletas da Divisão 1 começou a mudar o jogo. Na sua temporada de calor em Davidson, ele teve médias de 21,5 pontos e 1,8 roubos por jogo, além de terminar como o terceiro jogador com mais bolas de 3 convertidas em todo o país. E aqui entra um detalhe crucial. Curry só foi parar em Davidson porque Virginia Tech Hooks, universidade onde seu pai, Del Curry, foi destaque, preferiu outro jogador em vez dele. Steph e seu pai tentaram de tudo para chamar a atenção de programas maiores. Ele queria desesperadamente jogar no nível da ACC. Chegou a ponto de se oferecer para entrar em Duke como walk-on. A resposta? Nosso elenco já está completo. Um ano depois, após sua temporada de estreia em Davidson, Duke tentou recrutá-lo via transferência. A resposta de Curry foi direta. Foda-se, eles não acreditaram em mim antes, agora é tarde demais. Porque no fim das contas, Stephen Curry não estava destinado a um programa gigante desde o início. Davidson acabou sendo exatamente o lugar certo para revelar o jogador que mudaria o basquete para sempre. No primeiro jogo universitário de Stephen Curry, a mensagem foi clara, ainda que contraditória. 15 pontos e 13 turnovers. O talento estava ali, mas ainda era bruto. Um projeto em construção. Enquanto muitos técnicos teriam tirado ele de quadra já no quinto erro, Bob McKillop fez o oposto, confiou. Deixou Steph arriscar arremessos difíceis, até aqueles claramente ruins, e bancou os altos e baixos do processo. Essa liberdade foi essencial. Em vez de pressionar, McKillop basicamente entregou a bola nas mãos dele e desafiou. Prove que estão errados. E a resposta veio rápido. No jogo seguinte, contra Michigan Wolverines, Curry explodiu. 5 bolas de 3 e 32 pontos. Justamente contra um programa grande, do tipo que nunca apostou nele. Mas o caminho não foi linear. Pouco depois, veio talvez a pior atuação da carreira universitária. E logo contra o time que ele mais queria impressionar, Duke. Numa derrota pesada por 28 pontos, ele cometeu faltas rapidamente, ficou apenas 23 minutos em quadra e terminou com míseros 5 pontos, sua pior marca na temporada. Mesmo assim, McKillop manteve a paciência. Anos depois, o próprio Curry reconheceria o impacto disso. Ele só alcançou aquele nível porque teve liberdade para errar
aprender e evoluir em quadra. Em um programa maior, talvez tivesse ficado no banco no primeiro ano e nunca desenvolvido o mesmo jogo. E essa sequência de oportunidades começou a dar resultado. No torneio da conferência, ele já era protagonista. 30 pontos na semifinal e 29 na final, garantindo vaga no NCAA Tournament. Contra Maryland Terrapins, cabeça de chave número 4, Curry liderou Davidson em um jogo duríssimo até os momentos finais. A vitória não veio, mas o impacto sim. Ele terminou o jogo com 30 pontos, superando nomes promissores como Gravy Vasquez e fechou a temporada entre os 10 maiores pontuadores de todo o país. O que começou como um projeto, terminou como o surgimento de uma estrela. Mas ainda assim, ninguém estava preparado para o que viria no segundo ano de Stephen Curry. Stephen Curry conseguiu surpreender toda a NBA. E você pode ajudar a me surpreender, me ajudando a tentar bater a meta de 100k de inscritos até o final do ano. Você sabia que quase 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas? Então me ajuda aí, galera. Se você ainda não for inscrito, se inscreve e deixa o like no vídeo para ajudar o conteúdo a ser entregue para mais amantes de basquete. Fez tudo isso? Então agora podemos voltar pro vídeo. Tamo junto. Então, para entender essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo e perceber o quão pouco a NBA valorizava um jogador como Steph. Hoje, nomes como Darren Patterson aparecem como possíveis escolhas número 1 do draft. Mas quando você compara os números de calouro, não tem discussão. Curry foi superior em praticamente tudo. Pontos, rebotes, assistências e roubos. Além de ter sido mais eficiente nos arremessos. E aí surge a pergunta: o que acontece quando um jogador com nível de loteria decide continuar no basquete universitário? A resposta veio rápido. Curry começou a temporada destruindo. 24 pontos contra North Carolina, 20 em um jogo de vingança contra Duke e 29 diante de NC State. 3 programas gigantes, 3 atuações de elite, e mesmo assim, quase nenhum reconhecimento nacional. Sim, Davidson perdeu esses jogos, mas Curry estava deixando claro que conseguia pontuar contra qualquer nível de competição. As desculpas dos olheiros começaram a perder força, mas isso não mudou a narrativa. Nem mesmo os 41 pontos contra Chattanooga. Nem o fato de liderar o país em pontos totais, cestas convertidas e bolas de 3. Os scouts olhavam para ele e enxergavam só aparência, rosto jovem e físico leve. E o julgamento era sempre o mesmo. Legal ele fazer 40 pontos aqui, mas na NBA vai ser dominado fisicamente. Então, chegou o NCAA Tournament 2008, o grande teste. A narrativa era simples, contra times menores tudo bem, mas no palco nacional, sem chance. Até o jogo contra Gonzaga. Ali, Curry mostrou para o país inteiro que podia pontuar contra qualquer defesa. Davidson takes his first shot. Here is Curry. Sits Jim with 2 fouls. He only had 48 fouls all year long. Look at that. Davis will be next up on this floor in Raleigh. Way back on Curry. 18 points for Curry, ties a career high. Curry's got another one. Fourth one as the man Muscle Gonzaga. Curry with the steal. Taking on Ball. E mais do que isso, mostrou algo que ninguém estava acostumado a ver. Arremessos em movimento, saindo rápido do passe, com pouquíssimo tempo para se posicionar, algo que na época era considerado extremamente difícil. A defesa simplesmente não sabia como reagir. Quando tentavam pressionar demais, ele atacava a cesta. Quando davam espaço, ele punia de longe. E o impacto do chute dele era tão absurdo que os defensores chegavam a pular só de vê-lo receber a bola sem nem precisar de finta. Com 10 minutos restantes, uma bola de 3 no calor do momento empatou o jogo. Faltando pouco mais de 1 minuto, outra bola de 3 colocou Davidson na frente. Vantagem que não perderiam mais. No fim, 40 pontos, sendo 30 só no segundo tempo. E um aproveitamento insano, 8 de 10 nas bolas de 3. A recompensa, um confronto contra Georgetown. Um programa muito maior, muito mais talentoso, com vários futuros jogadores de NBA e um futuro All-Star, Roy Hibbert. Na teoria, era o fim da linha. Um jogador de conferência pequena como Stephen Curry não deveria ter nenhuma chance. Era isso que todo mundo esperava. Curry. And you see that Rivers didn't leave him, so no matter where he goes, he's got somebody in his face. Curry puts it up and has his first 3 up. Look for Curry on the jump shot. Here he is. Can he hit this one? And one. It could be the 4-point play. And Curry used to playing right at 34 minutes a game. He'll make that one. Best look of the day. The Big East tournament against Villanova. 22. Back is Curry with a 3. You have to look at the fact. Nice backdoor cut. And one for Curry. What a pass. This has been Texas escaping with a win as a 2 seed. Tennessee a 2 in trouble. Here's Curry. Oh, my goodness. Even red, Jimmy.
Unbelievable 17-point comeback behind Stephen Curry. Com pouco mais de 17 minutos restantes, Georgetown vencia por 16 pontos. Foi então que Stephen Curry roubou a bola, puxou o contra-ataque e ainda distribuiu a assistência. Minutos depois, Davidson fez questão de encontrá-lo de novo. E aí, veio uma bola de 3 absurda. Resultado, jogo empatado. A partir dali ficou evidente. Não importava a defesa, Curry conseguia pontuar de qualquer lugar da quadra. Teve infiltração difícil, arremesso contestado e ainda assim tudo caía. Era o tipo de atuação que fazia qualquer um questionar o que exatamente os olheiros estavam vendo até então. Chegando nos minutos finais, mais uma sequência de dribles afiados e uma bola decisiva. Mais uma vez, ele entregava no maior palco. Resultado, vitória sobre Georgetown. Davidson virava oficialmente o time Cinderela do torneio e avançava ao Sweet 16. O próximo desafio, Wisconsin. Cabeça de chave número 3 e dona da melhor defesa do país. Durante toda a semana, eles prepararam um palco focado exclusivamente em parar Curry. Não adiantou. Ele simplesmente dominou o jogo. 33 pontos em uma vitória por 17, controlada do início ao fim. O Wisconsin não tinha resposta para um estilo de jogo que, basicamente, ainda não existia no basquete tradicional. E então voltamos ao confronto contra Kansas. Paramos exatamente antes do arremesso que podia ter mudado completamente o torneio de 2008. O resultado? Um erro. A bola não caiu. Curry terminou com 25 dos 57 pontos do time, mas não foi suficiente. Kansas sobreviveu e eventualmente conquistou o título nacional. E mesmo depois de tudo isso, a avaliação sobre Stephen Curry ainda era fria. Diziam que não era o bastante, que ele talvez caísse até para a segunda rodada do draft. A resposta dele foi voltar para a universidade. E aí veio outra temporada absurda, médias de 28,6 pontos e 5,6 assistências por jogo, elevando ainda mais o nível. Mas o mais impressionante é o seguinte: muitos dos rankings avançados como líderes históricos em eficiência por posse só passaram a ser registrados com mais precisão a partir de 2010. Ou seja, o impacto real de Curry naquele período pode ter sido ainda maior do que os números oficiais conseguem mostrar. Mas se Stephen Curry fosse incluído nessa lista, seus números de win shares por 40 minutos colocariam sua temporada de segundo ano como a terceira melhor da história e a de terceiro ano como a melhor de todas. O nível de domínio era tão absurdo que contra Loyola Ramblers, o técnico adversário decidiu dobrar a marcação em Curry sem a bola o jogo inteiro. Resultado, Steph terminou com 0 pontos e mesmo assim, Davidson venceu por 30. Basicamente, o treinador preferiu ser lembrado como o cara que zerou Curry do que como alguém que ganhou o jogo. No fim da carreira universitária, Curry saiu como All-American, mas ironicamente, Davidson nem conseguiu chegar ao NCAA Tournament naquele último ano. Ainda assim, o que ele fez já era histórico. 128 pontos em 4 jogos de March Madness, uma das temporadas mais dominantes da história do basquete universitário. LeBron James viajando horas só para assistir um jogador de universidade pequena. E mesmo depois de tudo isso, o relatório da NBA não dizia futuro astro. Dizia abaixo do nível da liga. 6 times deixaram passar. O mais absurdo, o Minnesota Timberwolves tinha as escolhas 5 e 6 do draft e usou ambas em armadores. Nenhum deles era Curry. A NBA não acreditou nele, mas acabou sendo obrigada a se adaptar por causa dele. Em 2007, os times tentavam em média 16,9 bolas de 3 por jogo. Hoje, esse número gira em torno de 37, uma transformação direta do impacto de Stephen Curry. 4 títulos, 2 MVPs, um deles unânime, e o título de maior arremessador de todos os tempos. A campanha dele por Davidson não foi só uma surpresa, foi um aviso. Só que quando a maioria das franquias entendeu o que estava vendo, já era tarde demais.